Durante séculos, no coração da África Austral, uma cidade monumental ergueu-se entre colinas de granito, uma cidade construída apenas com pedra, sem cimento, sem tecnologia moderna, apenas com conhecimento, organização e visão. Essa cidade ficou conhecida como Grande Zimbábue, uma das maiores maravilhas da África pré-colonial. Mas durante muito tempo, o mundo recusou-se a acreditar que ela foi construída por africanos. A história do Grande Zimbábue começa por volta do século XI, na região onde hoje se encontra o país chamado Zimbábue. Ali viviam comunidades de língua bantu, especialmente povos ancestrais dos atuais Shona. Essas comunidades dominavam a agricultura, a criação de gado e a metalurgia do ferro. Com o tempo, pequenos assentamentos começaram a crescer. E pouco a pouco, um centro político e econômico começou a surgir. Esse centro transformou-se numa cidade extraordinária, uma cidade de pedra. O nome Zimbábue vem da língua Shona e significa grandes casas de pedra. E era exatamente isso que existia ali. Enormes complexos de pedra cuidadosamente construídos. Muros gigantescos, torres imponentes, estruturas que até hoje impressionam arqueólogos e historiadores. Entre os séculos XII e XV, o Grande Zimbábue tornou-se o centro de um poderoso reino. Estima-se que a cidade chegou a abrigar entre 10.000 e 20.000 habitantes. Um número extremamente grande para aquela época. Mas o poder do Grande Zimbábue não vinha apenas de suas muralhas, ele vinha do comércio. A região era rica em ouro. E esse ouro alimentava rotas comerciais que atravessavam continentes. Mercadores levavam ouro e marfim até a costa do Oceano Índico. Ali, comerciantes da costa Swahili negociavam essas riquezas com mercadores árabes e asiáticos. Produtos africanos chegavam até mercados distantes, Índia, Pérsia e até China. Arqueólogos encontraram nas ruínas do Grande Zimbábue objetos vindos de terras muito distantes. Porcelanas chinesas, contas de vidro persas, tecidos e artefatos estrangeiros. Essas descobertas mostram que o Grande Zimbábue fazia parte de uma rede comercial internacional, muito antes da chegada dos europeus. No topo dessa sociedade estava o governante do reino. Um rei conhecido como Mambo. O Mambo não era apenas um líder político. Ele também possuía autoridade espiritual. Acreditava-se que o poder do rei estava ligado aos espíritos ancestrais. E que sua liderança garantia prosperidade ao reino. Um dos lugares mais impressionantes da cidade era o chamado Grande Recinto. Uma enorme estrutura de pedra cercada por muralhas com mais de 10 metros de altura. Essas muralhas foram construídas com milhares de blocos de granito, todos cuidadosamente encaixados, sem argamassa, sem cimento. A precisão dessas construções ainda hoje surpreende especialistas. Por séculos, o Grande Zimbábue prosperou, mas nenhum império dura para sempre. Por volta do século XV, a cidade começou a entrar em declínio. As razões ainda são debatidas pelos historiadores. Alguns acreditam que a população cresceu demais, e isso pode ter pressionado os recursos naturais da região, as terras agrícolas, a madeira e as fontes de água. Outros especialistas apontam para mudanças nas rotas comerciais. Novos centros de poder começaram a surgir em outras regiões. E o fluxo de comércio começou a mudar. Pouco a pouco, a grande cidade de pedra começou a ser abandonada. As elites migraram para novos centros políticos. Entre eles surgiu um novo e poderoso estado, o Império Mutapa. Assim, o Grande Zimbábue transformou-se em ruínas silenciosas. Mas sua história não terminou ali. Séculos depois, exploradores europeus encontraram as ruínas. E muitos deles recusaram-se a aceitar a verdade. A ideia de que africanos haviam construído uma cidade tão monumental parecia impossível para eles. Alguns chegaram a afirmar que as ruínas tinham sido construídas por fenícios. Outros sugeriram civilizações perdidas do Oriente Médio. Mas essas teorias não tinham base científica. Eram baseadas apenas em preconceito. Hoje sabemos a verdade. O Grande Zimbábue
Foi construído por africanos. Foi o centro de um poderoso reino. E uma prova impressionante da engenharia, organização e riqueza das civilizações africanas. Hoje, suas muralhas continuam de pé. Testemunhas silenciosas de um passado grandioso. Um passado que durante muito tempo foi ignorado, mas que agora volta a ocupar seu lugar na história. O Grande Zimbábue não foi apenas uma cidade. Foi um símbolo de poder, de comércio, de arquitetura e de civilização. Uma prova de que a África sempre teve impérios capazes de moldar o mundo ao seu redor.